Olá, alunos! Eu sou o professor Expedito, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre paralelismo, né? Semana 4 do PET 2 aí, estamos lá na semana 4, ok? Então, a nossa habilidade de hoje é identificar a posição relativa de duas retas a partir de seus coeficientes. E na aula de hoje, nós iremos falar, né, sobre paralelismo. Então, eu vou estar focado só no paralelismo. Nas outras aulas, nós vamos falar nas outras posições que a reta atinge. Então, vamos lá. Duas retas não verticais, aqui é importante que elas não sejam verticais, tá? São paralelas entre si, se somente se, seus declives são iguais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a inclinação dela, de uma reta, tem que ser igual à inclinação da outra, não é? Senão não são paralelas, elas vão se cruzar, vão se encontrar em algum ponto. Então, por isso que o declive tem que ser igual. Então, aqui estão alguns exemplos para você só começar a entender a matéria. Essa reta aqui no número 2 é paralela com a reta número 1. A amarela é paralela aqui com a vermelha. A mesma coisa vai acontecer aqui, essas duas retas são paralelas, né, com inclinação positiva, e essas duas retas aqui são paralelas com inclinação negativa. E nós vamos estudar esses casos hoje. Então, esses casos, esses três casos aqui, nós vamos estudar. Quando ela é vertical, é quando ela está no sentido vertical aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou ter uma equação de reta, mas eu não vou ter uma função. Então, como nós já vimos, a tangente, não é possível determinar a tangente. E aí, nós vamos usar um outro método que não vai ser tratado. Mas vamos atentar para esses detalhes. Quando temos equações gerais da reta, ax mais by mais c igual a zero, nós vamos verificar o quê? Nós vamos verificar nas duas retas. Se o valor que está na frente do x de uma reta dividido pelo valor do x da outra reta é igual ao valor que está na frente do y dividido pelo valor que está na frente do y. Então, se essas duas divisões derem o mesmo resultado, então nós vamos dizer que uma reta é paralela à outra. E a mesma coisa quando a gente tem equação reduzida, né, do tipo mx mais um número, ou quando nós temos dado um ponto e a sua inclinação. Então nós vamos ter também que o m aqui, o m de um, o m de outro, né, este m aqui, deixa eu só ligar a caneta, só um momento, que este m e este m, né, que esses dois m's, sejam iguais. Então, se o m de uma reta for igual ao m da outra reta, eu vou dizer também que elas são paralelas. Então, vamos passar para os exercícios para isso começar a ficar claro, mas é importante que você saiba a diferença. Quando você está falando da equação geral, então você vai verificar se elas são paralelas usando essa fórmula, não é? E quando você tem tanto a equação reduzida quanto a equação dado um ponto e a direção, você vai usar essa fórmula. Então, é isso que nós vamos fazer de um modo geral em todos os exercícios de hoje. Então, vamos começar. Então, primeiro aí, verifique se a reta y menos x mais 1 é paralela à reta y é igual a menos x. E veja que aqui nós estamos falando de equação reduzida, né? Então, já que é equação reduzida, eu vou olhar simplesmente o valor que está na frente do x. Então, quem está na frente do x aqui? Menos 1. Quem está na frente desse x aqui também é menos 1. Então, menos 1 é igual a menos 1? Sim, menos 1 é igual a menos 1. Então, essas retas, né? A reta R e a reta S são paralelas, ok? É só isso. Ah, mas é só olhar o número? Precisa escrever esse tanto de coisa? Não, não precisa. Aqui está escrito que é para você entender a teoria, m de uma é igual a m da outra, coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra, e por isso elas são paralelas, tá bem? Vamos para o exercício 1 aqui ainda, agora no gráfico. Como que isso fica no gráfico? Então, eu tenho uma reta de inclinação negativa menos 1, né? Que é essa vermelha aqui. E tenho essa daqui, passando pelo zero. Então, aqui é como se fosse mais zero, passa pelo zero. Essa daqui é mais 1, então ela vai passar aqui no número 1. Então, essa vermelha é a primeira
essa amarela é a segunda. Então, no gráfico, você pode perceber que realmente elas são paralelas, tá bem? Agora o exercício 2. Verifique se a reta y igual a x mais 1 é paralela à reta y igual a x. A reta k, y igual a x. E aí, você sabe fazer isso? Você já entendeu? Já está tranquilo? Eu acho que sim, esse exercício é bem tranquilo, né? Então, eu vou comparar se esse valor aqui é igual a esse valor. Note que não aparece o número 1, mas a gente sabe que quando não aparece o número, é o número 1. Então, aqui é 1 e aqui também é 1. Então, 1 é igual a 1? Sim. Então, elas são paralelas, né? A reta K é paralela à reta T, ou a reta T é paralela à reta K. E nós vamos, então, fazer o gráfico disso aí para poder ver como é que fica. E note que agora são positivas, inclinações positivas. Então, nós vamos ter que essa reta, a reta T, vai ser essa linha vermelha, passando pelo número 1. E a reta K, ela não tem aqui nenhum coeficiente linear, então ela vai passar no zero. Tá? A reta amarela aqui, passando pelo ponto zero. E nós percebemos, então, que elas não se encontram, não é? O principal fator é justamente o número que está na frente aqui do x, né? Eles são iguais, eles são idênticos. Então, isso torna as duas retas paralelas. Vamos para um próximo exercício. Verifique se a reta j, y mais 6x mais 1 igual a 0 é paralela à reta y mais 6x mais 3. E aqui, de novo, nós temos que pensar em que a gente tem. A gente tem uma equação reduzida, nós temos uma equação geral, nós temos uma equação dado um ponto e a direção? Não, no caso aqui nós temos uma equação geral, né? Essa forma aqui de y mais x mais 1 ou x mais y mais 1 igual a 0 é equação geral. Então, aqui é uma equação geral e aqui também é uma equação geral. E aí, basta eu olhar o número que está na frente do x? Não. Aí, nesse caso, não, porque você está falando de equação geral. Então, não basta você olhar quem está na frente do x, não. Tá? Nesse caso aqui vai coincidir, mas não basta. Então, o que você tem que fazer? Dividir o valor do x da primeira dividido pelo valor do x da segunda. E depois você vai ver se é igual ao valor do y da primeira dividido pelo valor do y da segunda. Então, vamos fazer isso. Ó. 6 dividido por 6 tem que ser igual, eu ainda estou verificando, a 1 dividido por 1. E isso é verdadeiro? É, né? 6 dividido por 6 vai dar 1, e 1 dividido por 1 também vai dar 1. Então, 1 é igual a 1, então 6 dividido por 6 é igual a 1 dividido por 1, então isso se torna verdadeiro. Se é verdadeiro, então nós vamos falar que uma reta, no caso aqui a reta G, é paralelo à reta J, ou que a reta J é paralela à reta G. Né? Tanto faz aí, eu coloquei em ordem de letras aqui, mas tanto faz a ordem aí. Contanto que você entenda o que você tem que fazer. Então, vamos lembrar tudo. Quando eu tenho na forma reduzida, x é igual a x, basta. Quando eu tenho na equação geral, eu tenho que ver se x dividido por x é igual a y dividido por y. Tá bem? Então, vamos ver o gráfico aí dessas duas retas. E agora, com uma inclinação aqui é negativa, né? Uma inclinação negativa, as duas retas são paralelas e elas vão, uma vai passar no menos 1 e a outra vai passar lá embaixo. Mas note que as duas são paralelas, elas não vão se encontrar hora nenhuma, elas vão permanecer ali seguindo junto sem se encontrar, tá bem? Vamos passar para o próximo exercício. 4. Verifique se a reta P 5y menos 2x mais 6 é igual a 0, não é? É paralela à reta U 10y menos 4x mais 3. Então, no mesmo caso, nós vamos pensar, isso é uma equação geral, isso é uma equação reduzida, ou isso é uma equação dado o ponto e a direção. No caso aqui, equação geral. Então, o que eu tenho que fazer quando eu vejo uma equação geral? X dividido por x tem que ser igual a y dividido por y. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. X
y por y pode começar também, então eu tenho 10 dividido por 5. Ah, mas você está fazendo agora ao contrário. Sim, como eu disse, você tem que fazer x dividido por x. Quem você considera primeiro, quem você considera segundo, não importa. E y dividido por y, tá certo? Então eu fiz ao contrário justamente para você ver a facilidade disso aí e não ficar preso na fórmula. Então, ó, y dividido por y tem que ser igual, aí no caso você tem que manter x dividido por x. Essa ordem aí, quem é a primeira, quem é a segunda, você tem que manter. Então vamos ver. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, nós temos 2. Será que vai ser igual a menos 4 dividido por menos 2? Então vamos ver. Menos 4, eu tenho negativo dividido por negativo. Positivo. 4 dividido por 2, 2. Então sim, é verdadeiro, não é? 2 é igual a 2. Se é verdadeiro, então a reta P é paralela à reta U, ou a reta U é paralela à reta P. Tanto faz a forma como você vai dizer isso, contanto que você diga que as duas são paralelas, tá certo? Vamos para um próximo exercício. Só beber uma aguinha, que a garganta aqui secou. Então vamos lá. E agora eu tenho, né, o gráfico aí das duas aí. Você pode perceber que são paralelas, né? Toda hora nós vamos fazer o gráfico para você realmente tirar a sua dúvida. Elas vão seguir infinitamente tanto para um lado quanto para o outro, sem se encontrarem, né? Vamos para o exercício, próximo exercício. Verifique se a reta D, y menos 4 é igual a 2 que multiplica x menos 1, e a reta y menos 4 é igual a 2 que multiplica x mais 2. Será que elas são paralelas? O que eu tenho que verificar? Aí nós vamos pensar de novo naquelas questões. Isso é uma equação geral, é uma equação reduzida, ou é uma equação dado ponto e inclinação. Neste caso, dado um ponto e a inclinação. E se eu já tenho a inclinação, que aqui no caso, né, o coeficiente angular aqui é 2, então basta eu conferir se um é igual ao outro. Então, 2 é igual a 2? Sim, né? 2 é igual a 2. Então, essas retas, né, a reta D e a reta F, elas são paralelas, ok? Elas são paralelas. Vamos apagar aqui e vamos ver o gráfico disso aí. Então, de novo, nós temos aí que a reta D é paralela, né? Y menos 4, 2x mais 2, que é essa daqui, a reta F, é paralela a essa reta dado o ponto. E aqui você percebe os dois pontos. Eu tenho o ponto menos 2 e 4, então, ó, menos 2 e 4, e eu tenho o ponto 1 e 4, então ponto 1 e 4. Lembra que a gente vai sempre pensar no ponto com valor invertido, não é? Se está positivo, eu vou pensar em negativo. Se está negativo, eu vou pensar em positivo, tá certo? Como nós já vimos anteriormente. Então vamos passar para um próximo exercício. E aí, de novo, eu tenho uma reta y mais 2 é igual a menos 3 que multiplica x mais 2. E a reta H vai ser y menos 3 é igual a menos 3 que multiplica x menos 1. Todo o processo é o mesmo. Eu verifico primeiro se é uma reta equação geral, se é uma equação reduzida ou se é uma equação dado o ponto e a direção. No caso aqui, dado o ponto e a direção. E qual que é a nossa coeficiente angular aqui, né? Qual é o nosso termo aqui? É menos 3. Então, menos 3 é igual a menos 3? Sim, menos 3 é igual a menos 3. Então, se isso daqui verificou, eu vou falar que a reta E é paralela à reta H, ou que a reta H é paralela à reta E. Vamos passar para o gráfico agora novamente. Então, tenho duas equações aí, dado o ponto e a inclinação. E aqui nós percebemos que a reta é essa daqui, e a reta H é esta. E onde está o ponto?
O ponto é menos 2 e menos 2, ó, menos 2 de x, menos 2 de y, né? Menos 2 de x, menos 2 de y. Então, menos 2 de x, menos 2 de y. É exatamente esse ponto A aqui, ó. Tá certo? Esse ponto A aqui. E aqui eu tenho mais 1, mais 3. Lembra sempre que eu estou trocando sinal. Então, mais 1, mais 3. Então, na reta do 1, na reta do 3, então eu tenho o ponto B. Esse ponto B está aqui, tá certo? Então, dado a direção e o ponto, você vai fazer a reta aí, passando pelo gráfico. Vamos para o próximo. Bom, nesse próximo exercício, nós temos a reta E e H. É igual a y mais 2 é igual a 4 que multiplica x mais 2. E a reta H é y menos 3 é igual a 4 que multiplica x menos 1. E de novo, nós aí já não precisa nem falar, não é? Nós temos uma equação dada o ponto e o coeficiente angular, e eu vou simplesmente olhar para o coeficiente. E no caso aqui, 4 é igual a 4. 4 é igual a 4. Então, 4 é igual a 4 é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Então, a reta E é paralela à reta H, tá ok? E vamos passar para o gráfico. Então, nós temos aqui y mais 2 que é igual a 4 que multiplica x mais 2 é igual a reta y menos 3, 4x menos 4. Então, quando você arruma, fica dessa forma aí. Então, as duas são paralelas, não é? São paralelas aí. Você pode arrumar para a equação reduzida, se você preferir. Como eu já disse, no computador é mais fácil escrever a reduzida, mas você pode manter também na forma de ponto e número, tá bem? O próximo exercício. V é igual a 4y mais 8x menos 4 é igual a 0. E y é igual a menos 2x mais 1. E agora nós temos um problema aí, que uma está em forma de equação geral e a outra está na forma de equação reduzida. E aí nós temos duas opções. A primeira é passar a equação geral aqui para a equação reduzida e comparar o coeficiente angular, ou passar a equação reduzida para a forma de equação geral. Mas sempre nós vamos preferir passar a equação geral para a forma reduzida. Mas por que isso? Porque é mais fácil você comparar só o número que está na frente do x do que comparar duas divisões, tá certo? Então, nós vamos pegar a equação geral aqui agora, que é 4y mais 8x menos 4, e vamos isolar o valor de y. O que quer dizer isso? Eu vou pegar essa equação e passar os termos para lá. Então, eu vou passar menos 8x mais 4. E esse 4 que está multiplicando o y vai passar dividindo. Então, na hora que eu divido 8 por 4 vai dar 2, e na hora que eu divido 4 por 4 vai dar. Então, a equação reduzida vai passar a ser menos 2x mais 1, tá vendo? E agora eu vou comparar menos 2x mais 1 com menos 2x mais 1, né? Eu vou comparar essas duas aqui, ó. Eu vou comparar menos 2x mais 1, que é essa equação geral aqui, com essa equação reduzida aqui, que é menos 2x mais 1. E menos 2 é igual a menos 2? Sim, né? O valor de x é igual ao valor de x. E nesse caso tem um agravante, que o coeficiente linear ele é idêntico. Então, o que acontece? Além delas serem paralelas, elas são coincidentes, elas estão no mesmo lugar. Então vamos ver isso no gráfico. Olha lá, no gráfico fica uma sobreposta à outra, tá bem? Espero que você tenha gostado da aula, tenha entendido como acha se uma reta é paralela ou não. Até a próxima aula, um forte abraço para você.